Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre toda a igreja, sobre todos nós. Eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus mais uma vez nesta noite, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 17, os versículos de número 32 e 33. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Lucas 17, 32 e 33 diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta noite, neste domingo, dia do Senhor, porque nós cremos neste Evangelho. Nós cremos que ele é transformador. E assim, Pai, em nome de Cristo, nós rogamos, Pai, que Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, e nesta noite, Pai, possa aplicá-la ao nosso coração. Ó Senhor, nos ajude, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua palavra como um bálsamo, como um remédio na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, de forma geral, os educadores, eles vão dizer que ao ensinarmos teorias às crianças, aos jovens, aos adultos, enfim, essa teoria ensinada, ela se torna mais eficaz quando nós usamos exemplos vívidos, exemplos de pessoas, exemplos de situações, e isso é uma realidade, isso é uma verdade. Quando nós vamos falar alguma coisa a alguém, quando nós vamos ensinar algo a alguém, então é importante, é mais eficiente quando nós usamos então ilustrações, sejam elas da natureza, sejam elas da vida de pessoas que passaram por situações e que vão nos ajudar então com a sua vida, com aquilo que ela passou, sejam pessoas lá do passado ou pessoas da época presente. Essas ilustrações, essas formas de ensinar, então, elas são eficientes, principalmente quando nós lidamos aí com as crianças, quando nós lidamos com os jovens, mas também conosco, os adultos. E aqui o texto, ele nos mostra, ele nos fala, e Jesus, a partir do versículo 20, ele começa a falar a respeito do reino de Deus. Ele começa a falar a respeito das últimas coisas. Ele começa a falar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E nesse ensino de Jesus, que ele fala do julgamento, que ele fala da nova vida, ele então fala também da importância de estarmos preparados para aquele grande dia. E o Senhor Jesus, como um mestre por excelência, ele se utiliza aqui de duas figuras do Antigo Testamento para falar a respeito da importância de você e eu estarmos atentos, estarmos aguardando a vinda do Senhor. O primeiro exemplo que ele usa é de Noé, no versículo 26, desse texto que nós estamos vendo aí, Lucas 17, o versículo 26, ele usa o exemplo de Noé para falar a respeito da vigilância. E ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, ele fala de Noé, ele fala da arca, ele fala da indiferença das pessoas na época de Noé, e ele fala da mensagem que foi transmitida a essas pessoas. E ele usa um outro exemplo, e no versículo de número 28, ele usa o exemplo de Ló. Então ele pega outro personagem lá da antiguidade, lá do Antigo Testamento,
para nos falar a respeito agora da indiferença que nós podemos de repente ter na nossa vida em relação aos avisos de Deus, em relação à mensagem de Deus, em relação à vinda do Senhor Jesus. Então ele diz assim no versículo de número 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Mas de repente Jesus, ele se detém no versículo 32, e como um bom mestre, ele nos leva agora a refletirmos em tudo isso. E ele fala assim, olha, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. E eu acredito, meus irmãos, até porque a Bíblia nem fala o nome dessa mulher. Essa mulher, ela aparece em poucos versículos das Escrituras Sagradas e de repente some da história. Mas o que essa mulher fez, tem muito a nos ensinar. Então Jesus nos chama a nos lembrar da mulher de Ló. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, quando nós vamos encontrar a história dessa mulher. E aqui em poucos versículos a Bíblia nos fala em Gênesis 17 a respeito do que Jesus quer nos ensinar com a mulher de Ló. E ele vai dizer que a mulher de Ló era alguém que amava o pecado. A mulher de Ló era alguém que prezava a vida no pecado. Veja aí o capítulo 19, desculpa, não é 17, capítulo 19, versículo 17 de Gênesis, quando a Bíblia nos diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles, só para a gente recordar aqui, o anjo então vai, aqueles anjos vão a Sodoma e apertam com a família de Ló, dizendo, vamos sair dessa cidade. E a família de Ló então se prepara para sair. No versículo 17 diz, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E o versículo 26, apesar da ordem do anjo, e a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Irmãos, a mulher de Ló é chamada por Jesus, para nós nos lembrarmos dela, porque esta mulher de Ló, ela amava o pecado. E é uma das advertências que a Bíblia faz em relação a nós. Essa mulher morava com a sua família em uma das cidades mais pecaminosas da sua época, chamada Sodoma. E ali ela residia. E o pecado ali era tão grande, o pecado ali era tão evidente, que aquele pecado daquelas duas cidades, Sodoma, onde morava Ló e sua família, e Gomorra, que era uma cidade vizinha, próxima, eles chegaram, vamos dizer assim, num grau tão grande de pecado, que aquilo encheu a taça da ira de Deus. E o Senhor decidiu destruir aquelas duas cidades. E nós conhecemos a história aqui em Gênesis, que nos diz então que quando o Senhor decide, Ele compartilha isso com Abraão, e Abraão intercede por aquela cidade, e ele intercede pelas famílias que ali estavam, mas o Senhor diz, olha, não há mais esperança, eles não ouvem mais, eles não querem mais. E finalmente, o Senhor manda então aqueles anjos para tirarem uma família, pela intercessão de Abraão e a graça do Senhor. E ali então, através dessa intercessão, Deus resolve poupar Ló e sua família. Mas a ordem era, não olhem para trás, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló estava apegada aos pecados daquela cidade, e ela menosprezou a seriedade, a força do pecado na vida do ser humano. Irmãos, a pessoa que não leva
o poder do poder do pecado a sério, ela está propensa a deixar o seu coração no pecado, deixar lá no pecado. E a mulher de Ló imaginou que, estando longe da cidade, estaria livre do pecado, mas não foi assim. O seu coração estava amarrado aos pecados daquela cidade. E muitas vezes nós podemos vir à igreja, nós podemos nos assentar nos bancos da igreja, cantarmos, ouvirmos a palavra de Deus, e parece que fisicamente estamos longe do pecado, mas o nosso coração pode estar fortemente preso ao pecado. E foi o que aconteceu na vida daquela mulher, e por isso que o Senhor diz: olha, lembrem-se da mulher de Ló. Irmãos, há pessoas que brincam com o pecado, e é muito perigoso brincar com o pecado, flertar com o pecado, é muito perigoso. E pessoas brincam com o pecado como se fosse um bichinho de estimação. Eu estava vendo na televisão, um homem, ele criou desde pequeno um leão, desde pequenininho, aquele animalzinho bonitinho, aquele leãozinho brincalhão, e ele foi crescendo, e aquele homem foi ensinando aquele animal a fazer alguns truques, amansou aquele animal, de tal forma que aquele animal ficou um animal domesticado, um animal manso. E aquele homem então fazia apresentações com o seu leão. Aquele leão então recebia comandos e obedecia comandos, tudo ia bem. Anos se passaram sem que nada acontecesse. Mas um dia, e a história contando ali na televisão, esse leão, ele se volta contra o seu dono e quase o mata, e o ataca ferozmente. E talvez você tenha visto histórias semelhantes de pessoas que criam animais perigosos, cobras, animais que não são domesticáveis, animais selvagens, e de repente, ao brincar com isto, ela mesma acaba se ferindo, e até alguns chegam até morrer, ou acaba ferindo alguém que está próximo. O pecado tem essa força, o pecado tem essa estratégia. Então a Bíblia vai dizer para nós: não brinque com o pecado, leve o pecado a sério, porque ele tem a força de um assassino, ele tem a frieza de um assassino, e não podemos brincar com ele. Então essa é a primeira advertência de Jesus, lá em Lucas capítulo 17, no versículo 32, quando ele diz assim: lembrem-se da mulher de Ló, lembrem-se dela, porque a mulher de Ló era uma mulher que amava o pecado, que brincava com o pecado, e de repente o seu pecado se voltou contra ela. Irmãos, nós precisamos levar isto a sério. Nós precisamos imediatamente, sem detença, sem pensar duas vezes, correr aos braços do Senhor Jesus e jogarmos ali, abandonarmos ali os nossos pecados, para que esses pecados não venham a se voltar contra nós, porque a palavra do Senhor nos alerta, pessoas que viviam e faziam tudo o que se faz, comiam, bebiam distraidamente e não percebiam que estavam brincando com o pecado na sua vida. Como anda a sua vida diante de Deus? Então o Senhor Jesus também nos fala desta mulher, e nós podemos lembrar que esta mulher, veja aí Gênesis capítulo 19, o versículo 17, esta mulher não levou Deus a sério. Esta mulher não levou Deus a sério. E quantas vezes nós levamos Deus a sério? E quando o anjo disse em nome de Deus: não olhem para trás, não olhe para trás, ela não levou essa alerta a sério. Quantas vezes a palavra de Deus, ela nos alerta, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos deixa muito claro:
não vá por aí. E quantas vezes nós temos levado Deus a sério? Irmãos, as pessoas pensam que Deus está brincando. E uma das piores coisas que nós podemos perceber, que o grupo que leva Deus menos a sério são os crentes. São aqueles que estão dentro das igrejas. É aqueles que ouvem a palavra de Deus, os alertas de Deus. E esse grupo, infelizmente, é um dos grupos que menos leva Deus a sério. E a tragédia desta mulher pode ser a tragédia de muitos de nós. Talvez aquela mulher pudesse ter imaginado: isso não vem de Deus. Essa mensagem não vem de Deus. Isso é fantasia, isso não deve ser verdade. Deus não ia dar uma ordem dessa. Deus não ia dizer para mim não olhar para trás, onde já se viu, tudo que eu tinha ficou lá. Que exigência mais tola, que ordem mais ridícula, como que Deus pode exigir isto de mim? E ela duvidou de Deus, e não levou Deus a sério, e olhou para trás. Talvez ela disse: eu pago para ver, eu vou olhar para trás. Ela determinou, imediatamente, a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Irmãos, e quando as pessoas não levam Deus a sério, elas começam a passar pelo processo que essa mulher, ela passou. Elas começam a morrer. Elas começam a virar estátuas de sal. Não pensa em algo literal. Eu creio que quando essa mulher, lá no passado, naquela situação, quando o anjo disse: olha, vamos embora daqui, vamos embora de Sodoma, não fiquem aqui. Deus quer salvar vocês. Saiam daqui. E aquela mulher olha para trás. Eu creio que literalmente ela se transformou numa estátua de sal. Eu não creio que isso seja uma imagem, ou uma figura, ou um símbolo, ou um exemplo. Ela se transformou literalmente. Mas para nós hoje, nós podemos usar essa figura, essa lembrança que Jesus fala: lembrem-se da mulher de Ló, lembrem-se dela. E nós podemos espiritualmente começar um endurecimento do nosso coração, um processo de salinização no nosso coração, um endurecimento no nosso coração, por não levarmos Deus a sério, e nós começamos a morrer aos poucos. E a palavra de Deus, se você quiser abrir comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, 1 Coríntios, no capítulo de número 11, quando Paulo está aqui dando algumas instruções da ceia, mas ele fala de uma vida antes da participação da ceia. Ele fala de uma vida que nós precisamos cultivar dia a dia, todos os dias. Quando você acorda, quando você está durante o dia, todos os dias a sua vida espiritual tem que ser cultivada em Deus, buscada em Deus, levar Deus a sério. E ele fala de algumas pessoas que começam a morrer espiritualmente. Capítulo 11, a partir do versículo 28, ele diz a respeito disso: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí o versículo 30 ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque não tem levado Deus a sério. Não tem levado Deus a sério. Irmãos, as pessoas começam a morrer. Talvez esse processo, quem sabe, começou na sua vida. E elas começam a deixar de ser uma bênção no reino de Deus. Elas param de ser uma bênção na vida das outras pessoas. Elas começam então a ter as suas vidas mergulhadas, tragadas na angústia, no desânimo, na decepção. E elas começam então a perder a sua convicção, o seu amor pela palavra, o seu amor por Deus, o seu amor por Jesus, o seu amor pela igreja.
e ela começa a perder, e ela começa então a entrar neste processo de morte. E ela então ela vai perdendo o desejo da comunhão, ela vai perdendo o desejo de estar entre o povo de Deus. Lembre-se da mulher de Ló, diz o texto. Lembre-se da mulher de Ló. E lembrar o quê? Que essa mulher morreu. Mas ela não precisava ter morrido, não dessa forma. Ela não precisava. Talvez ela tenha acreditado, meus irmãos, que o melhor para a vida dela estava em Sodoma. O melhor para a vida dela estava no mundo. O melhor para a vida dela estava longe de Deus. Talvez ela não acreditou que Deus tinha o melhor para ela. Ela estava tão agarrada a si mesmo, tão agarrada ao seu próprio coração, aos seus próprios orgulhos, aos seus próprios pecados, que ela não acreditou que Deus tinha algo melhor. E quantos de nós acreditamos? Quantas vezes você acredita? Quem sabe, irmãos, que ela tenha pensado nas perdas, o que eu vou deixar para trás? E ela não acreditou na possibilidade de uma vida melhor. Então, talvez façamos do nosso jeito, tentamos do nosso jeito, agimos do nosso jeito, pensamos do nosso jeito, e esquecemos de submeter a nossa vida ao Senhor, ao nosso Deus. Irmãos, Filipenses 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O versículo 14 diz: prossigo para o alvo. E o alvo é o prêmio de Deus para a nossa vida. Deus tem algo muito melhor do que o pecado, muito melhor do que aquilo que você esteja imaginando que não pode ficar sem, do que aquilo que você possa imaginar que você vai perder. Deus tem algo muito melhor, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E também em Gênesis capítulo 17, versículo 26, nós encontramos uma outra lição nesta mulher, que Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. E ele diz: olha, essa mulher amava mais o pecado do que a mim. Essa mulher não levou Deus a sério, não levou a palavra de Deus a sério. E essa mulher é alguém que negligenciou a sua própria alma. Capítulo 17, versículo 26, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, capítulo 19, versículo 26, as Escrituras Sagradas nos dizem: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela negligenciou a sua alma, ela cuidou só dos seus interesses, das suas paixões, dos seus projetos, dos seus achismos, e esqueceu de cuidar da sua alma. Irmãos, sejamos sinceros, será que nós também não temos empregado muito mais tempo em cuidar dos negócios deste mundo, das coisas deste mundo, em prejuízo da nossa alma? Esquecemos de observar a nossa própria vida, a nossa vida com Deus, como temos andado, quais pecados têm me prendido, o que está acontecendo no meu coração. E essa mulher fez isso, e eu imagino naquela trilha, aquela estátua, e como eu disse, eu creio que na literalidade desse texto, eu creio que de fato, aquela mulher, ela se transformou literalmente, para que um dia o Redentor, o Salvador, Jesus Cristo,
pudesse chamar este exemplo da história, não um exemplo que não aconteceu, não é algo que foi fictício, mas que o Redentor, o Salvador, pudesse naquela ocasião, ao falar sobre a vinda dele, ao falar sobre o julgamento de Deus, sobre o reino de Deus, ao falar sobre a importância do Evangelho na vida das pessoas, pudesse resgatar esse exemplo do passado e nos dizer: olha, cuidado, porque aquela mulher é um exemplo, e ela é um exemplo de alguém que negligenciou a sua alma. Talvez pessoas passando por aquele caminho, aquela trilha, elas pudessem dizer: está aqui a estátua de uma mulher incrédula, a estátua de alguém que negligenciou a sua própria alma. E talvez alguns de nós, irmãos, não, como eu disse, não vamos ser transformados literalmente em estátuas de sal, mas quem sabe nós já começamos a morrer espiritualmente. E as pessoas que outrora olhavam para nós e nos achavam exemplos de fé, exemplos de firmeza, olham para nós e dizem: está aí alguém que tem negligenciado a sua alma, a sua vida espiritual. E o texto seguinte, Lucas capítulo 17, no versículo 33, então no 32 Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E no 33, ele vai nos dizer o seguinte: e quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Então Jesus fala a respeito disto, a respeito de que você vai ter perda, se de repente você resolver atender o chamado, a voz de Deus na sua vida. Irmãos, todos que querem ganhar vão perder, é o que Jesus diz. Espiritualmente falando, todos os que querem ganhar vão perder, e todos os que perder a própria vida, estar disposto a isso por causa de Jesus, vai ganhar. É o que ele nos ensina. E assim, meus amados irmãos, nós possamos olhar para essa história, olhar para essa situação e realmente examinarmos a nossa própria vida, a nossa própria fé, a nossa própria disposição em fazer o que fazemos, em andar no caminho que nós queremos andar, com a nossa alma na presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos, e nesse momento nós vamos orar. Eu quero que você se coloque agora em oração, na presença de Deus. Nós vamos orar, nós estamos aqui em culto. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui esta noite, porque nós cremos de verdade, Pai, que um dia Cristo Jesus, o Redentor, o Deus Filho, se tornou homem para a nossa salvação e morreu pelos nossos pecados. E assim, Senhor, todos nós que fomos alcançados por esta graça, nós sabemos que há salvação. Mas muitas vezes, Senhor, nós temos negligenciado a nossa alma, negligenciado a Tua palavra, e nisso nós pecamos. E muitas vezes, Senhor, nós estamos mais preocupados com o que é finito, com o que vai se acabar. Nós estamos mais preocupados com os nossos próprios anseios, os nossos bens ou a conquista deles, do que com a nossa própria alma, que é imortal. E assim nós pecamos, Senhor. Nós estamos olhando na direção errada e fazendo escolhas erradas. Nós precisamos do Senhor. E se isso tem sido uma realidade, Pai, nos nossos corações, na vida de cada um aqui, e que o Senhor tenha aberto os olhos para perceber, então nós pedimos a Tua graça. Nós pedimos, Pai, que o vigor espiritual, a graça do Senhor, que alcança todo o coração, ele seja renovador, restaurador em nós.
Abençoe, Pai, a tua igreja, teu povo. Nos ajude, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, igreja do Senhor, presente neste local, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito repouse sobre esta igreja reunida aqui, e também sobre a igreja de Jesus, que está espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.